Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, nós vamos fazer a leitura dos 2 primeiros versos. Nós não vou entrar propriamente, não vamos explorar o texto, mas gostaria de ler esse texto para extrair o tema da nossa mensagem dessa noite. A palavra de Deus, ela diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome por tua palavra, dá-nos, ó Deus, a inspiração que precisamos, que a tua palavra seja o alimento para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. As 2 palavras-chave desse texto aqui, para a nossa meditação hoje, Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz: justificados mediante a fé, e pela qual obtivemos igualmente acesso pela fé. E eu quero hoje, gostaria de compartilhar um pouco sobre a fé. A Bíblia e a palavra de Deus, ela faz uma série de promessas que podem alegrar e encher o coração humano de esperança. E aqui a palavra de Deus traz promessas para a vida cotidiana, para a vida de agora e para a vida vindoura. São promessas temporais e promessas eternas, promessas naturais e promessas espirituais. São promessas que a Bíblia traz, promessas de salvação, promessa de perdão, reconciliação, justificação, ressurreição. Enfim, todas essas promessas que estão vinculadas à nossa fé, a nos apropriarmos da fé. A Bíblia é cheia de promessas e precisamos nos apropriar delas pela fé. E a grande pergunta de provocação para esse tempo de reflexão é: como anda a tua fé? Qual é o tamanho da tua fé? Você tem progredido na fé? Paulo vai dizer em algum momento que não somos daqueles que retrocedem da fé, mas que avançam para a salvação. Então a pergunta é: até onde a minha fé pode me levar? Até onde a tua fé pode levar você? Até onde minha fé, ela se dispõe a continuar crendo, com tantas mudanças que a gente vem observando na nossa legislação. Até onde minha fé está disposta a defender os princípios que Jesus ensina? Creio que esse é um assunto que nós precisamos refletir acerca da nossa fé. O pastor Fábio falou, ele citou uma frase ele disse uma frase nessa manhã que é chocante. Ele disse que é uma pesquisa, e eu creio que para tudo existem exceções. E a frase que ele citou foi essa: a pessoa quanto mais tempo de crente ele é, menos tempo de Bíblia ele lê. Então eu creio que é importante que a gente faça uma reflexão acerca da nossa fé.
Até porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé, que nós vivemos pela fé. Esperamos a segunda volta de Cristo pela fé. Essa é a nossa fé, a nossa profissão de fé. Nós cremos na ressurreição. Você está lembrada do nosso credo apostólico? Pela fé nós cremos em Deus, o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Pela fé nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, que deu sua vida por nós. É pela fé. Cremos que o Espírito Santo de Deus, esse que foi dado do Pai e do Filho, ele vem e habita em nós. Está nos regenerando, fazendo essa obra. Nós cremos no perdão do pecado, cremos no reino, na vida eterna, tudo pela fé. Portanto, a fé, ela não é um elemento opcional para o crente. Você sabe que quando a gente vai comprar determinado objeto, existem alguns elementos que são opcionais, que necessariamente não precisam vir junto, que ele funciona perfeitamente sem aquilo. A fé não é um elemento opcional. A fé é um elemento essencial para a nossa conversão, para a nossa vida cristã. Até porque quando nós não temos mais nada, a fé é tudo que a gente possui. Quando não temos mais chão, quando não temos mais teto, então nós precisamos nos lembrar disso. Quando mais nada nos resta nessa vida, nós ainda temos a fé. O homem é a mulher de Deus, o homem é regenerado, a mulher é regenerada. Ela tem a oração da fé. Ela persevera, o crente persevera pela fé. Ele age pela fé. Ele toma as suas decisões baseado na fé. Ele crê pela fé. Ele espera pela fé, que a sua oração é ouvida. Ainda que nada aconteça, o seu coração ele se acalma, porque ele pode suportar pela fé e decolar pela fé. Ele vence pela fé, ele é usado pela fé. Somos salvos pela fé. E, portanto, a fé é tudo quando não temos mais nada a nos agarrar. E a Bíblia, ela traz alguns exemplos de homens e de mulheres que viveram pela fé e que fizeram a diferença. E nós temos Abraão como o pai da fé. Ele é o pai da fé. A Bíblia diz que ele não tinha filhos, mas ele teve fé. E a fé de Abraão foi suficiente para que ele pudesse receber a promessa que Deus havia feito a ele. Lá em Mateus capítulo 17, verso 20, nós lemos: pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui, acolá, e ele passará, e nada vos será impossível, se tiverdes fé. Portanto, meu irmão e minha irmã, tenha fé. Continue crendo. Seja um homem de fé. Seja uma mulher de fé. Creia em Deus. Mas não apenas creia em Deus. Não creia em Deus apenas. Creia que Ele é o teu Deus, que te criou, que te ama, que se revelou a você, aquele que ouve as suas orações. E não apenas creia, exerça a sua fé. Não olhe para o tamanho da sua fé. Porque quando nós olhamos para o tamanho da nossa fé, nós facilmente nos identificamos com aquele homem que tinha um filho com necessidade e fala assim: ajuda na minha pouca fé. A nossa fé, ela pode ser pequena, mas nós devemos olhar para o tamanho do Deus que a nossa pequena fé professa. Ele é um Deus grande, Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele quem nos tem sustentado até aqui. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fé, e eu gostaria de destacar nessa breve reflexão,
pelo menos 3 coisas importantes acerca da fé que nós precisamos considerar. Sobretudo nós que cremos em Jesus Cristo e caminhamos na esperança da volta do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, não permita que as dificuldades elas apaguem a chama da fé e da esperança que o Espírito Santo colocou no teu coração. A fé que você e eu professamos é uma fé que o próprio Senhor gera em nós. Veja, Abraão teve fé e esperança quando não havia mais motivo para a esperança. Lembrando que a promessa era de um filho. E Abraão, uma idade avançada, e a sua esposa, uma idade avançada. Mas ele teve fé e esperança, e isso fez com que ele se tornasse o pai de muitas nações. Ele acreditou quando muitos já teriam desistido. Portanto, continue crendo, continue acreditando que Deus tem um propósito para a sua vida. É Ele quem te levantou, é Ele quem se revelou a você. Creia. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é convicção de fatos que não se veem. Então, esse é o tipo de fé que o Senhor deseja forjar nos nossos corações. É a fé que não volta atrás, na sua convicção. Nós temos convicção de um Deus que nos criou a sua imagem, de um Deus que nos criou a sua semelhança. Nós temos a convicção e cremos na palavra de Deus, que o que Ele quer e deseja para nós é o melhor. Antes que houvesse pecado e antes que houvesse qualquer coisa, o Senhor, Ele preparou um lugar bom e nos colocou lá em Adão, em Eva. Nós estávamos lá, representado toda a humanidade. O pecado entrou, e quando o pecado entrou, gerou tristeza, gerou dor, gerou separação, gerou tudo isso nas nossas vidas. Mas a fé nos leva a esperar na promessa da reconciliação que Deus tem para as nossas vidas. Ela nos leva a crer, apesar do tempo que precisamos esperar. E essa palavrinha, esperar, diferente de esperança, não é uma coisa da qual nós gostamos, embora estejamos bastante habituados com ela, porque esperar é uma disciplina difícil. Esperar na fila. Tenho orado por um amigo que está na fila de um transplante de rim. Ele está numa fila. Esperar por uma cura. Esperar por uma decisão jurídica. Nós temos pessoas que estão esperando uma decisão jurídica, uma caneta de um... Não é? Esperar por uma solução. Abraão ele precisou esperar em Deus. Esperar pela fé é um exercício difícil, não é uma disciplina fácil, mas precisamos aprender a esperar. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Salmo 40 diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E no original, esperei confiantemente, a tradução, se fosse pegar ao pé da letra mesmo, hebraico, seria assim: esperei pelo Senhor. Na tradução diz esperei confiantemente, mas o certo é esperei. Ou seja, o salmista está dizendo: eu esperei, e eu precisei continuar esperando, mesmo as coisas não acontecendo, até que finalmente Deus ouviu a minha oração e se inclinou para mim. Então, a fé é certeza de coisas que se esperam.
E esperar não é uma coisa fácil. Mas nós podemos aprender a esperar em Deus, porque o Espírito Santo nos ensina. Ele é o nosso ajudador. Ele é o seu ajudador. Tem um cântico que diz assim: espere em Deus, confie em Deus, pois é certo que Ele te ouvirá, e ao inimigo, seja qual for ele, vencerá. Então a igreja, ela espera a volta de Cristo, ela espera o mover de Deus. Abraão, ele creu apesar da aparente demora de Deus. Em Romanos 4:20 diz acerca de Abraão: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então nós vamos dar glória a Deus. Você lembra do irmão Lázaro? Da música dele? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. E você se lembra como que ele morreu? O irmão Lázaro? Ele morreu de Covid. E no dia que ele foi entubado, ele foi entubado dando glória a Deus, cantando, louvando, porque ele tinha uma esperança maior do que essa nossa vida temporal. É o que o salmista diz. O salmista não, é o que Paulo diz aqui aos Romanos: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então a fé de Abraão ela não se enfraqueceu, ele se fortaleceu em Deus. E você e eu também podemos nos fortalecer no Senhor perante as tribulações. Continue crendo em Deus, continue exercendo fé, não abandone a sua fé, não deixe de orar. É a nossa fé que mostra o quanto podemos ser fortes nos dias de tribulação e nos dias difíceis. Alguém já disse que as soluções, elas não caem do céu, mas certamente a nossa força deve vir de lá. É para o alto que nós devemos olhar, para que as soluções de Deus, elas venham sobre a nossa vida. Muitos dizem que Deus tarda, mas não falha, mas isso não é uma verdade. Deus nem tarda, nem falha. Ele cumpre todas as suas promessas no tempo que Ele mesmo tem determinado para nós. No Kairós de Deus, que é o tempo que Ele tem para as nossas vidas. Você sabe que Deus é eterno, né? Não existe tempo para Deus. Ele é eterno. Deus está acima da eternidade. E é por isso que Ele pode ver a sua solução e a minha solução lá na frente. Porque Ele não está preso no tempo. Na verdade, Deus criou o tempo para que nós pudéssemos vislumbrar um pouco de um dos seus atributos. Nós não saberíamos o que é eternidade se Ele não tivesse criado o tempo para nós. Ele é eterno. Então, Ele cumpre as suas promessas no tempo que Ele mesmo tem determinado para as nossas vidas. Portanto, meu irmão e minha irmã, não sei se você está passando por alguma luta, talvez você esteja. Todos nós passamos por lutas, e as lutas são de várias, são várias as lutas, luta com genro, luta com sogra, luta com financeira, enfermidade, luta com ministério, com igreja, tem tantas coisas que a gente enfrenta no dia a dia, não é verdade? São dificuldades. Alguém já deve ter dito que essa nossa vida que nós estamos vivendo aqui, e da qual nós gostamos, e que precisamos celebrar, porque foi Deus quem a deu. Mas alguém já disse que essa vida aqui é resolver problemas. É resolver problemas. A vida sem precisar resolver problemas vai ser a vida futura, que Deus tem reservado para nós. Enquanto aqui estivermos, nós precisamos resolver e solucionar problemas. Então não permita que as dificuldades da vida, que elas venham apagar a chama da esperança e da fé que o Espírito Santo de Deus
colocou no teu coração. Continue crendo, mesmo apesar do tempo passando. Em segundo lugar, irmãos, a fé genuína, a fé que Deus coloca no nosso coração, ela não é abalada por resultados. Além de não ser abalada por resultados ou por circunstâncias, ela sempre vai deixar um legado para gerações futuras. Ela sempre vai deixar um legado. É o legado da fé, é o homem da fé, é a mulher que orava, é aquela história que toca a gente, não é? A palavra de Deus diz em Romanos 1,17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Foi Agostinho que disse: a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais longe. A fé e a razão caminham juntas, a fé vai mais longe. Abraão creu para si e para toda a sua posteridade, para toda a sua descendência e para toda a posteridade. No capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, vem para uma terra que eu te mostrarei. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. É interessante notar, irmãos, que quando você começa a ler o livro de Gênesis, você vai ali do capítulo 1 até o capítulo 11, você vê Deus tratando com a humanidade. Até que depois do capítulo 11, no capítulo 12, você vê Deus tratando com a humanidade, vem o dilúvio e tudo mais. Mas no capítulo 12 você vê Deus tratando com um único homem. Quem toma a cena? Abraão. E a partir do capítulo 12 de Gênesis, é através deste homem que a bênção vem sobre todas as famílias e sobre todas as nações. Deus trabalha no coração daquele homem. Apesar daquele homem Abraão, seu filho Isaac, depois também o filho de Isaac, Jacó, terem problemas sérios de caráter, mas Deus vai tratando a vida daqueles homens. E Deus vai se revelando a nós. Essa é a fé que o Senhor vai implantando nos nossos corações. Abraão creu para si e para toda a sua posteridade, para toda a sua descendência. Mas o fato, irmãos, é que crer em Deus, muita gente crê. Mas continuar acreditando, continuar crendo, mesmo quando o tempo já passou. Então o anjo visita esse homem, e ele fala: você vai ter um filho. A minha mulher, com 90 anos de idade, eu vou ter um filho ainda. E Abraão creu. Esse é o padrão de fé que Deus quer que a gente exerça. Crer em Deus, acreditar que Ele não é apenas Deus, Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele pode fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Mais do que tudo isso, é importante eu ter a convicção de que Ele é o meu Deus. Ele é o teu Deus. Mais do que ser o teu Deus. Ele chama Abraão de amigo. E Ele é um pai amoroso. Ele é um bom Senhor. Deus é galardoador daqueles que o buscam. E a minha fé precisa levar em consideração que é esse o tipo de relacionamento que Deus quer que eu tenha com Ele. É claro, meus irmãos e irmãs, que situações, circunstâncias vão acontecer no dia a dia. Vamos tomar decisões erradas. Estamos sujeitos ao pecado. E quando alguma dessas coisas acontecem, então o nosso coração nos acusa, a nossa consciência nos condena, um peso vem sobre as nossas vidas. E a síndrome de Adão vem sobre todos nós. Nos escondemos de Deus. E é preciso
que Deus venha de encontro a nós e chame por nós, assim como chamou por Adão no jardim. É o que a palavra de Deus nos ensina. Ela diz que é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, é Ele que nos leva a refletir. E Ele faz assim com a gente, não para trazer vergonha, para nos envergonhar, mas para que haja restauração, para que haja conserto no nosso coração, para que a gente possa ouvir: filho, eu te perdoo. Vai, não peques mais. Então veja, vivemos pela fé. Concordo com Spurgeon quando ele diz: minha fé não repousa sobre o que sou, ou sobre o que eu sei, ou sobre o que sinto, mas a minha fé, ela repousa sobre o que Cristo é, sobre o que Jesus Cristo fez e sobre o que Ele está fazendo por mim. Então, quando falamos pela fé, nós não estamos falando de um resultado, mas de algo que se encontra dentro do nosso coração. Dentro de nós. Algo que o Espírito Santo testifica no homem interior. John Wesley dizia: busquem a felicidade em Cristo e só nele. Cuidem-se de não se apegar ao pó. Essa terra não é o destino de vocês. Por ora estamos aqui e precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para termos uma boa vida. Mas o homem natural, ele não é capaz de compreender esse sentido de fé, porque o parâmetro do homem natural são os resultados. E se nós olharmos apenas os resultados, o que diríamos daqueles homens e mulheres que deram a sua vida para que o Evangelho ultrapassasse fronteiras? Ou seja, para o homem natural, se não há resultado positivo, é tudo em vão. Então a pergunta: quantas vezes agimos pela fé, não vemos os resultados, mas isso não significa que por não termos visto os resultados, que algo não tenha surtido efeito no mundo espiritual. Então o que é a fé? A fé é capaz de acreditar que algo aconteceu. A fé que Deus coloca no nosso coração, que só a fé, só essa fé nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Só a fé é capaz. Posso não ver, mas pela fé eu creio que algo aconteceu. Pela fé. Creio que Deus ouviu a minha oração. Creio que os céus se abriram. Creio que algo sobrenatural aconteceu. Posso não enxergar todos os detalhes. E eu preciso levar em consideração o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu preciso crer que a minha oração foi dirigida a Deus o Pai, no nome do Filho. Então o poder do Espírito Santo esteve presente. E que haverá repercussão no mundo espiritual. Temos várias ilustrações. A mais clássica é a do profeta Daniel. Quando ele se coloca de joelhos, quando ele se coloca em propósito de jejum e oração, e eleva a Deus a sua oração, nada acontece nos 20 primeiros dias. Até que no 21º dia, o anjo Gabriel se apresenta a ele e diz: no dia que você se colocou em consagração e oração, nesse mesmo dia eu recebi uma ordem e vim ao teu encontro. Houve lutas espirituais no reino, está registrado. Então nós precisamos crer, meu irmão e minha irmã, que pela fé, não é porque as coisas não estejam acontecendo a nosso contento, que os céus não se abriram, que a tua voz não foi ouvida. Ah, ela foi ouvida.
Certamente foi. E a resposta já foi dirigida a você. Creia nisso. Porque a fé genuína não é abalada por resultados. E ela deixa um legado para a posteridade. Em terceiro e último ponto, que eu gostaria de considerar acerca da fé, são as conquistas da fé e o que um homem e uma mulher de Deus podem suportar pela fé. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, verso 2 e 3. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Isso é conquista. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então veja, pela fé, nós podemos alcançar um bom testemunho. Certamente, pela fé, você e eu ouviremos Jesus dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, pois foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pela fé, nós cremos nisso, nós ouviremos isso. Quando nós lemos aqui o capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos 25 vezes a palavra fé. 18 personagens que viveram pela fé, desde o patriarca Abraão até uma meretriz como Raabe, e um construtor como Noé, ou um lutador como Sansão, homens que viveram e mulheres que viveram pela fé. Versos 32 a 34 do capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos uma série de conquistas pela fé. Olha, que direi mais? O autor de Hebreus dizendo: certamente me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Pela fé da fraqueza tiraram força, pela fé fizeram-se poderosos em guerra, pela fé puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Você se lembra do evento do rei Josafá? Foi Josafá que apresentou, que Deus fala assim: vocês não vão ter que pegar em espada. Pela fé, manda a arca na frente, manda os levitas, manda o ministério de louvor na frente, e os inimigos serão desbaratados. Então, pela fé, conquistas realizadas pela fé. E eu creio, meu irmão, que Deus, minha irmã e meu irmão, que Deus tem conquistas para nossas vidas. Aqui nesse tempo, nesse mundo. Isso não é pregação de prosperidade, não. Deus quer que você e eu comamos o melhor dessa terra, e no que depender de nós devemos continuar lutando, trabalhando de forma digna, exercendo fé, de forma justa. Podemos conquistar pela fé, mas só que, veja, até onde essa fé pode me levar, porque o capítulo 11 de Hebreus não termina no verso 34. E eu quero ler com você agora a partir dos versos 36. As provas terríveis que podemos suportar pela fé. Porque aqui está dizendo, muitos tiveram outros por sua vez, nós falamos das conquistas, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios, açoites,
até algemas e prisões. Está lembrado de Paulo dizendo que ele sofreu 3 quarentenas menos uma? Sabe o que era uma quarentena? Se você fosse punido com uma quarentena, que eram 40 açoites, você não podia ser mais punido. Então, a malandragem era 40 menos uma, porque se você fosse punido com 39 açoites, você poderia ser punido novamente. Então ele foi punido com 3 quarentenas menos uma. São 3 vezes 4, 120 menos 3, 117 chibatadas. Passaram por algemas. 37 foram apedrejados, outros foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Provas, conquistas, mas também provas, mas também dor. Então nós precisamos de fé. Eu preciso ter a minha fé fortalecida. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário nos aproximarmos de Deus com fé, em adoração, confessando pecados, sem nenhuma exigência, crer no Senhor, acreditar que a minha busca será recompensada não por minha busca, mas porque o Senhor diz que recompensa aquele que o buscam de todo o coração. O Senhor Ele se deixa achar. Então, eu volto ao início dessa mensagem. Como que anda a sua fé? Até onde sua fé pode te levar? Tenho alimentado minha fé? Eugene Peterson diz, alimente os seus medos e a sua fé morrerá de fome. Alimente sua fé e os seus medos é que morrerão. Alimentemos nossa fé com a palavra de Deus, com perseverança. Sejamos homens e mulheres de fé. Porque a fé, ela não é um elemento opcional para a vida do crente. É ela que nos move. E é o Espírito Santo que opera em nós. Receba essa palavra. Não sei quais são os desafios e as lutas que se encontram, que estão te esperando segunda-feira. Tenha fé. Você não está só. O Senhor está com você. Ele não te deixou só. Foi Ele quem prometeu. Eis que estou com você. Estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Todos os dias Deus está com a gente. Em alguns momentos nós não sentimos falta dele. Não é verdade? Quando tudo está bem, as coisas estão fluindo, a gente não sente falta. Nem parece, parece que a gente nem precisa dele. Porque as coisas estão acontecendo.
A gente dá andamento, as coisas vão, fluem, dá tudo certo, a gente faz os planos, eles vão acontecendo normal, até que a gente encontra um probleminha aqui, um enrosco ali, aí a gente lembra, mas ele sempre esteve ali, ele nunca deixou de estar ali. E Deus permite que essas coisas aconteçam, porque senão a gente fica muito autônomos. Não foi isso que Adão desejou? Autonomia, quando ele estendeu a mão e tomou o fruto que a sua mulher havia lhe dado, na promessa, na falsa promessa de que ele seria igual a Deus, podendo viver independente de Deus. Então Deus permite. É Ele quem disse: eu permiti, fiz com que vocês tivessem que passar pelo deserto, fiz com que vocês tivessem fome, fiz com que vocês tivessem sede, para que vocês pudessem entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos entender, algumas coisas acontecem com a gente, algumas coisas que são permissivas. Deus não manda coisa ruim para a gente, Deus não manda, mas Ele permite que situações aconteçam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Ele permite que a gente possa ter que atravessar um deserto. Deus permite que a gente possa ser lançado numa cova existencial. Deus permite até que a gente seja lançado, sabe, no fogo. Deus permite que a gente tenha que passar pelo meio do mar. Ele permite. Mas você nunca vai passar sozinho, porque Deus sempre esteve junto. Foi Ele quem fechou a boca do leão. Foi Ele quem abriu o mar. Foi Ele quem estava... Ele é que era o quarto homem na fornalha. Então lembre-se disso e tenha fé. Quando você estiver passando por dificuldades difíceis, lembre-se, você não está só. O Senhor está com você. Está lembrado daquele poema, Pegadas na Areia? Quando você pensar, quando o teu pensamento falhar e você se sentir tentado que você está sozinho por perceber apenas uma pegada na areia, lembre-se que naquele momento, aquelas não são as suas pegadas, mas as pegadas daquele que está te carregando no colo. Que Deus nos abençoe e que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que a nossa fé, veja, ela não pode estar apoiada apenas em palavras. É por isso que o Senhor permite que passemos por experiências na vida, porque são essas experiências que marcam e que nos dão convicção da graça, do sustento, do amor e da provisão de Deus para nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, Pai. Te louvamos, ó Deus, por tua graça, por tua palavra, porque é o Senhor quem opera tudo em nós. Nesta noite, talvez haja pessoas aqui, Senhor, assim como eu, que precisamos de um toque do Teu Espírito, sermos fortalecidos na fé. Fortaleça agora o meu irmão, fortaleça essa minha irmã, que o Teu Espírito Santo venha trazendo essa convicção, esse descanso no nosso coração, aumenta a nossa fé, que possamos, Pai, continuar crendo, apesar das lutas, de que o Senhor tem cuidado de nós. Ensina-nos, ó Pai, a considerar os propósitos eternos que o Senhor tem para as nossas vidas.
Portanto, abençoe esse meu irmão e essa minha irmã, que terão talvez que enfrentar lutas, mas que eles possam perceber, que o Senhor possa manifestar a revelação da Tua presença na vida deles, e que isso possa redundar em testemunho, e que essa experiência possa redundar em convicção do Teu cuidado, do Teu amor, e de que somos amados por Ti. Faça isso na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos, e vamos cantar essa canção. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Provações não são maiores
Deus. Amém. Você que está nos visitando aqui essa noite, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Na saída você vai pegar ali um mimo. Você que está nos visitando vai pegar um mimo ali com aquele jovem que está ali atrás, o Gabriel. Tá bom? Lembrando que terça-feira nós vamos ter o nosso jantar de homens. Terça-feira, nossa reunião às 19h30. Pastor Elias Passeri vai estar trazendo uma palavra para a gente. Nós vamos ter um tempo gostoso aqui, vai ter um jantar, tá bom? Então, você é nosso convidado. Que Deus te dê uma semana muito abençoada. Vamos receber a bênção. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Santo Espírito seja com a sua vida. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, seja com a tua vida, hoje e sempre. Amém.